Oi, gente, eu sou a diaconisa Daiane. E eu sou a diaconisa Joana. Mas antes, fique com a vinheta. Canções que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem fala é a diaconisa Daiane. E a diaconisa Joana. Bom, gente, primeiramente nós queremos pedir perdão para vocês, porque já faz um tempo que a gente não posta nada no nosso canal, mas vocês sabem que nós estamos passando por um problema muito sério, essa pandemia, que não permite a gente sair de casa, mas a Bíblia diz que o templo do Espírito Santo somos nós, então se nós não podemos ir à igreja, nós somos a igreja, então nós vamos falar para vocês hoje algo que vai edificar a vida de vocês. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e o seu likezinho e comentar no nosso canal, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a vida de cada um de vocês, amém? Hoje nós queremos contar para vocês um pouquinho da nossa experiência com Deus, coisas que Deus fez na nossa vida e que nos fez aprender com essas situações. Apesar de ser momentos doloridos, momentos difíceis, Deus naquele momento nos ensinou coisas boas. Eu quero contar um pouquinho do meu testemunho, que foi sobre o meu filho. Tenho muita coisa para contar, mas hoje eu vou estar contando sobre o meu filho. Há um tempo atrás, mais ou menos um ano, vamos pôr assim, meu filho ele teve um probleminha na perna, algumas feridas surgiu na perna dele e eu fui tratando em casa mesmo, né? Ele começou, depois de um tempinho, ele começou a ter febre, já não estava conseguindo mais andar direitinho. Ele acordou um dia de manhã sem conseguir pôr a perna no chão e eu fiquei muito preocupada com aquilo e a febre não diminuía. Aí eu resolvi pegar e levar ele para o hospital. E fui com ele para o hospital. Quando eu cheguei lá, eu achei que era alguma infecçãozinha, o machucadinho estava inflamadinho. Mas quando o médico virou para mim, ele falou: mãezinha, seu filho tá com celulite. Aí eu falei: como assim celulite? Uma criança com celulite? Como assim? Ele: não é esse tipo de celulite, é uma coisa um pouquinho mais grave. Eu vou ter que internar ele, a gente precisa correr. Falei: tá. Fiquei preocupada porque eu não sabia o que era aquilo, nunca tinha ouvido falar daquele problema. Porém, meu filho foi internado, começou os tratamentos e aí, quando o médico foi fazer o exame, ele virou pra mim e falou assim: ó, a gente vai ter que fazer um exame nele e se por acaso essa infecção tiver no osso, a gente vai ter que amputar a perna dele, porque não tem como curar. Aí eu fiquei muito preocupada com aquilo, eu falei: poxa, meu filho tem 2 anos, como que eu vou deixar amputar a perna do meu filho? Como que é isso? E eu comecei a falar com Deus, falei: você não permite, por favor, meu filho é tão pequeno, como que eu vou dizer pra ele, depois de grande, que eu não tive o que fazer, que foi, às vezes, até o mesmo descuidado meu com aquela feridinha dele, aconteceu aquilo, ele podia ter evitado, levado antes no médico, mas a gente com a mania de achar que é coisa boba, foi deixando passar e aconteceu isso. E aí eu comecei a falar com Deus, pedir misericórdia, que se fosse possível passasse aquilo pra mim, que acontecesse comigo, que já era grande, vivida, do que com ele, que era só uma criança, estava começando a vida. Aí, graças a Deus, depois do exame, orando muito, pedindo ao Senhor, a médica veio pra mim e falou: olha, mãezinha, não vamos precisar amputar a perna do seu filho não, tá? Graças a Deus tá tudo bem, a infecção não chegou no osso. Eu fiquei, nossa, eu respirei tão aliviada que eu falei: nossa, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E com aquilo eu pude aprender que a gente, como mãe, a gente tem que prestar atenção em cada detalhezinho que acontece com o nosso filho. Às vezes a coisa parece boba por fora, mas a gente não é médico para analisar por dentro. Então, pra vocês, mãe, o que eu quero passar? Tenha mais cuidado com os filhos de vocês. Não tô falando pra você, tipo assim: meu filho caiu, vou correr pro médico. Não é isso. Mas você tem um pouquinho mais de atenção. Se você vê que aquela feridinha, aquilo tá seguindo pra frente, durando muito tempo, procura um médico, faz um exame de sangue, vê se tá tudo certinho. Não deixa piorar não, porque eu achei que eu ia conseguir conter. Mas a ferida se escondeu, a inflamação entrou pra carne e começou a explodir por vários lados do corpo dele. Porque não foi somente na perna. A perna foi um dos lugares que piorou muito. Mas deu na orelhinha, deu no pescocinho, deu no bracinho, deu em várias partes do corpo. Mas a perna foi onde que mais afetou. Então, pra vocês, mães, do mesmo jeito que Deus me ensinou a ter cuidado com o meu filho, por favor, tenha cuidado com o filho de vocês. E que o Senhor venha abençoar você e te dar sabedoria no decorrer dos anos. Bom, irmãos, essa situação que aconteceu com meu sobrinho foi uma coisa muito séria, porque eu fiquei até um pouco quieta, assim,
que me comoveu um pouco, porque na época eu também participei, que a gente que é família, a gente participa de tudo. E eu fiquei assim muito injuriada com o tratamento que ele recebeu, porque eu não sei se foi a doutora, se foi a assistente, colocou um aparelhozinho no braço dele, aquilo estava apertando demais. Quando eu cheguei no outro hospital com ele, que foram me informar, e o menino mexendo, eu falando para ele não mexer, e realmente a gente tem que prestar atenção nas crianças, amém? Bom, eu quero contar para vocês uma cura que Deus me deu aproximadamente uns 8 anos atrás. Eu não sabia que Deus ele tinha me dado esse presente, que era adorar a Deus. No dia que eu vi a minha cunhada cantando, eu também fiquei surpresa, porque eu não sabia. Eu fiquei surpresa, eu falei, gente, mas não é que ela canta? Eu não sabia. E Deus começou a me usar quando eu entrei para o Ministério de Louvor Unidos para Vencer na Igreja Mundial do Brasil. E eu comecei a cantar ali, mas eu não sabia. E com o tempo eu fui descobrindo que Deus tinha me dado esse presente. E quem gosta de louvar a Deus, gente, sempre tem um fone na bolsa, o celular tá ali, sempre tá ouvindo rádio. Quem gosta de louvar sabe o que eu tô falando, ela sabe. Vocês também que gostam, com certeza sabem. E teve uma época que eu tava cantando em várias igrejas, sendo chamada para vários lugares, e aquilo me fortalecia, porque você ser chamado para ir para um lugar, adorar a Deus, é uma coisa maravilhosa. Só que, conforme foi passando o tempo, foi tendo um desgaste na minha corda vocal, nas minhas cordas vocais. E eu tava ficando muito rouca. Eu não podia pegar um ventilador, não podia pegar um ar-condicionado. Ou poderia estar assim, igual a gente está agora. A garganta doía muito, essas duas partes aqui, e eu ficava rouca. E um dia eu fui pro culto, e eu falei assim, eu não vou nem dar glória a Deus para eu conseguir cantar. Fiquei sem dar glória a Deus. Quando eu fui cantar, minha voz não saiu, ficou super rouca, e eu fiquei muito triste. Eu tinha o costume de sair do culto, cumprimentar todo mundo, conversar com todo mundo. Nesse dia eu não tive clima para isso. Eu cumprimentei quem estava na minha frente e fui embora para minha casa. Quando eu cheguei aqui em casa, eu caí de joelho no chão, no quarto, e comecei a chorar. Eu estava igual Ana. Eu não conseguia falar, só a boca mexia e só lágrima. E nesse período, eu estava um dia na casa de uma amiga minha, eu estava vendo, assim, alguns testemunhos de alguns cantores evangélicos, e eu vi o testemunho da Estela, para vocês verem como que Deus, quando Ele quer falar com a gente, mostrar pra gente que Ele é Deus na nossa vida, Ele usa várias pessoas, não necessariamente só pessoas evangélicas, mas Ele usa pessoas que não são também. Se Ele usou a jumenta para falar, Ele pode fazer muita coisa, mas nessa época eu gostava muito de ouvir os hinos da Estela, como eu gosto até hoje. Eu gosto de Fernanda Brum, vários cantores, mas nesse dia eu parei para assistir um testemunho que a Estela dizia que ela ficou 1 ano sem poder falar, porque ela teve um problema na corda vocal, e ela compôs um hino, Te Amo Espírito Santo, onde ela fala, se a minha voz não puder falar, o meu coração vai falar, enfim. E eu comecei a me identificar com o testemunho dela. E eu falei, poxa, se ela ficou 1 ano sem poder falar, eu ainda posso falar, eu sei que Deus pode fazer alguma coisa. E como eu estava dizendo para vocês, eu cheguei em casa, chorei, ajoelhei, gente, eu chorei tanto, e fui dormir. E no sonho, quando eu fui dormir, eu tive um sonho, foi uma revelação de Deus. Eu cheguei num consultório e o doutor abriu a porta, sabe aquelas portas assim que abrem assim? O doutor abriu a porta para mim, eu só via daqui para baixo, um jaleco branco. E ele fez o sinal, ele não falava nada, ele fez assim para eu sentar, e eu sentei, ele sentou de frente comigo e ele fez um gesto assim, fala, o que está acontecendo com você? E eu fiz o gesto. Minto, eu falei, olha, eu tô sentindo muita dor nas minhas cordas vocais, eu tô ficando rouca, enfim, eu sinto muita dor. E ele ligou um telão na minha frente e eu conseguia ver 2 bolas enormes assim, elas giravam, elas estavam inflamadas e elas batiam assim uma na outra, era onde eu sentia aquela dor, aquela fisgada na minha garganta. E eu acordei, e eu fui orar a Deus, falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou comigo, eu tô te curando de um câncer na garganta. Gente, eu comecei a chorar quando eu acordei. E de lá pra cá eu nunca mais tive isso. Claro, o tempo fica ruim, a gente fica rouca, mas nada parecido. Então, são 2 testemunhos diferentes, mas são 2 testemunhos de cura. Então eu quero falar pra você, se você estiver numa situação de eu não sei o que fazer mais, eu tô com essa doença há tanto tempo,
Lembra desse testemunho, lembra da mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, mas o Senhor foi lá, ela tocou, porque você tem que ter atitude, não é só Deus que vai fazer. A minha atitude foi orar a Deus e pedir a cura, a dela foi levar o filho no médico. E quando a gente toma uma atitude diante de Deus, o Senhor ele toma a nosso favor. E eu fui, orei a Deus e Deus me curou, eu tô aqui para honra e glória do nome do Senhor. E nós duas agora nós vamos louvar um hino, que para Deus nada há impossível, e você sinta a presença de Deus em nome de Jesus. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus e receba a cura, amém?